Você está ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia, assim como já falado na vinheta. Eu sou a Flávia e serei a mediadora do programa de hoje. E hoje, minha gente, é mais um tema desses que saiu de um surto de ideias em episódios passados. Não tão passados assim, né? Porque foi alguns episódios atrás, onde a gente falou de biotecnologia nos filmes, que saiu essa ideia aqui. Hoje, nós vamos falar sobre a biotecnologia presente no universo do Homem-Aranha, ou mais intimamente falando, Miranha. E aqui comigo temos primeiramente Gabriel Nunes, que ele disse, no caso, que o Homem-Aranha favorito dele é o Tom Holland, porque ele é um Vingador. Como é que você tá, meu amigo? Boa noite. E aí, gente, olha, eu tô ansioso, porque a gente tá gravando esse programa no dia 15. Amanhã, dia 16, sai o segundo trailer desta porra deste filme. E eu estou na expectativa que todo mundo espera que venha os três atores que já fizeram. O Tobey, o cara que fez o Andrew Garfield, né? E o Tom. E eu tô na expectativa que seja 3 versões do Tom, porque eu adoro ver o hate da galera. É isso aí, eu sou alimentado a álcool e ódio. Boa noite, gente. Cara, verdade. Olha, eu nem tô acompanhando esse surto aí, porque assim, spoiler, eu só vi os filmes com o Tobey. Só isso, só vi esses, eu nunca vi os outros. E vai ser muito engraçado ver a galera espumando, ainda mais se tiver nerdola, puto. Mano, se tiver nerdola, puto, com isso eu vou estar tão Sempre feliz. tem, mulher. Eu vou estar tão feliz. Sempre tem. Se tiver um personagem, se tiver uma Mulher-Aranha, tipo a Teia de CD, ela se destacar, é que eles vão surtar mesmo, porque eles não aguentam ver mulher se destacando, não. É. Eu problematizei todo. Na verdade, pra nerdola existem, ó, 2 gêneros: homem e lacração. 2 sexualidades: hétero e lacração. 2 cores de pele: branco e lacração. É isso aí. Ei, pior, né? Pior, né? O Super-Homem, ele já foi comunista, ele já foi nazista, ele já foi genocida, ele já foi negro, ele já foi a porra toda. O nego surta porque o filho dele é bissexual. Verdade, o Homem-Aranha do jogo do Miles Morales é negro. Eita. Miles Morales. Uhum. Gente, eu não tava nem conseguindo falar Roland antes, por isso que eu na introdução eu falei Roland. Tá difícil hoje minha dicção, mas vamos lá. E aqui com nós temos também uma voz nova em nosso episódio, nosso grande trainee da equipe, Pedro Oliveira, que disse que gosta do Miranha do Tobey, que eu também, né? Como é o único filme que eu assisti, eu também gosto, eu achei maravilhoso. Mas enfim, boa noite, meu querido, como é que você tá? E aí, gente, como é que vocês estão? Então, cara, eu sou a parte da população que vai ficar extremamente puta se nós tivermos 3 Tom Holland, né? Lá quando eu for assistir o meu lindo filme do Homem-Aranha 3, né? Chegar lá, ver 3 Tom Holland. Aí eu vou ficar muito puto, porque eu estou esperando a aparição icônica do Tobey Maguire. Né? O Andrew Garfield só entra aí porque ele meio que participou ali de 2 filmes, né, da franquia, mas né, só para aparecer. Mas ficarei muito Porque ele puto. usa o. Ai, desculpa te interromper, amigo. Não, tranquilo, a Tipo, gente tinha já tem acabado a já. nossa rivalidade aqui de Miranhas, né? Pois é, eu já tava destilando ódio, brincadeira, eu não tava destilando ódio, mas vou achar muito engraçado, na verdade. Se isso acontecer. Outro motivo. Mas eu confesso que por mais que eu não acompanhe o universo, eu acharia muito legal se tivesse os três atores, não os 3 Tom Holland. 3 autores mesmo. Uhum. Sem contar que outro motivo pro Andrew ser escalado, provavelmente, ou não, né? Provavelmente é porque ele usa o disparador de tem em outro canto. Ah, Nossa. É porque assim, o rapaz, ele teve que usar um suporte assim e teve que ser apagado digitalmente, porque quando você vai ver as fotos dos bastidores, fazia muito volume. também aquela roupinha apertada. Né, isso. Acho que é o herói que tem a roupinha mais apertada de todos. Era pra seduzir a Gwen. Então, né? Mas tá, minha gente. Pera lá. Como diabos, onde que tá a biotecnologia nos Miranhas? Nos 3 deles. Onde é que tá? Onde se encaixa? Como ela vem? Tipo, tá na teia? A teia é o quê? A teia é a teia OGM ou não? Cara,
de forma geral, a gente tem, né, as três versões do Homem-Aranha. A primeira franquia é com o Tobey Maguire, que teve um diretor, e aí depois ele mudou para tentar, de certa forma, ser mais fiel ao que é falado e retratado nos quadrinhos. Mas, né, a história que a gente tem já conhecimento em relação ao Homem-Aranha é que ele foi picado por uma aranha radioativa. A partir daí teve a obtenção dos poderes, que dentre os muitos, né, ele se destaca aí a super força, capacidade de aderir às superfícies, né? A gente lembra aí da cena icônica do Tobey Maguire subindo a parede lá no primeiro filme. E o sentido aranha, além de ter o Tobey Maguire que projeta, né, fabrica, entre aspas, a teia de forma orgânica a partir do seu próprio corpo. E aí a gente tem diferentes versões de como esses heróis ganharam os poderes. Então, o Tobey, por exemplo, ele vai para uma excursão e acaba sendo picado por essa aranha radioativa. É importante destacar que essa excursão foi nos laboratórios, se eu não me engano, da Oscorp, que eram do pai do melhor amigo dele. E aí eles estavam desenvolvendo pesquisas com alguns aracnídeos e outros animais relacionados à transgenia, né? E essa aranhinha acabou fugindo ali do seu viveiro e deu uma picada na mão do Tobey, né? Isso ficou bem estranho, mas foi exatamente assim. A biossegurança aí, maluco. A picada na mão. Levou a picadora na mão. Mancho, a biossegurança aí, ela mandou lembranças, né? Porque você vai ver o filme, é um laboratório high-tech. As aranhas tudo dentro de uns cubos vedados. E aquela aranha consegue fugir, eu não lembro se ela quebra o vidro, não sei como é que ela faz. Cai na mão do estudante, ele só mata assim, vala, normal, o laboratório NB3, uma aranha aqui solta. Ah, tranquilo, aconteceu semana passada, né? Picou o estagiário, só que ele morreu. Mas muito maneiro isso daí de, tipo, a aranha te picar e tu ganhar poderes. Quando uma aranha me picou, a única coisa que eu ganhei foi aracnofobia mesmo, mas é isso aí. Não, e o melhor é que era uma aranha radioativa, ele tem que ficar feliz que ele ganhou poderes e não câncer. Câncer? Agora eu fiquei triste, preocupada. Mas era isso. Tá, e qual é que é a do... Peraí, eu perdi o roteiro aqui, meu Deus, esqueci o nome. Qual é que é a do Andrew? Porque, na real, o Andrew, pra mim, eu não vejo ele como Miranha, eu vejo ele como aquele carinha, aquele soldado lá naquele filme lá que salvava todo mundo na guerra em vez de matar todo mundo. Muito bom aquele filme da Netflix, esqueci o nome dele agora. Tá, o Último Homem em Pé, não. Peraí, não é isso. Caraca, é o Último Homem, eu acho, é isso? Até o Último Homem, sei lá, maluco, esqueci o nome. Isso. Mas... Nossa. O Último Homem em Pé. O último. É o final do Open Bar, tá ligado? Quase isso, mas era a Segunda Guerra mesmo. Aquele filme mostra que você pode vencer uma guerra mesmo indo sem nenhuma arma. Acredite no seu potencial. Verdade, bom pra caramba aquele filme, hein? Nossa. Então, eu não vejo ele como Miranha, eu vejo ele como aquele mocinho lá que não queria matar ninguém na guerra, só salvar. Então, cara, a franquia já do Andrew, né, mudou ali de meu Deus, de diretor, e foi um reboot da primeira trilogia lá do Tobey Maguire. E aí não se fala muito sobre a origem do Homem-Aranha, mas a gente sabe que ele era filho de um cientista genético que trabalhava nos laboratórios da Osborn, que eram do pai do Harry, que é o melhor amigo do Homem-Aranha, né, no filme. E esse cientista pai do Homem-Aranha, do Peter Parker, estudava cruzamento genético entre espécies. E aí a finalidade disso tudo era, de certa forma, criar um antídoto, porque o pai do Harry tinha uma doença genética
que deixava ele totalmente debilitado, né? Inclusive dá pra gente ver lá no filme que ele parece um lagarto, assim, o aspecto da pele dele, né? Até meio esverdeada. E aí, com medo que essa cura fosse usada para uma coisa ruim, os pais do Peter acabaram fugindo e sendo mortos, né, com a forma de se produzir essa cura. E aí, o que a gente sabe é que o Homem-Aranha do Andrew, né, o Peter Parker, foi novamente picado por uma aranha radioativa que tinha sido ali tinha sido alvo de estudos do pai dele. E aí ele ganhou os poderes, inclusive a gente vê no filme os poderes se manifestando ali pela primeira vez. E é isto. Inclusive, ele ganha uma super autoestima, né? Porque o espetacular Homem-Aranha, o Peter, ele é todo descoladão e aí, maneirão, e o Peter Parker é um cara Um tímido, né? nerdzão. Eu Um assisti o filme, mano. nerdzão Isso é demais. verdade. É um nerd, maluco. Eu via quem é, tipo, É. o cara é skatista, é todo descolado. Ele fez a icônica cena do vai, Teia, vai? Ou não fez? Não, esse foi o Tobey. Não, ele não fez não, só quem fez Sim, isso foi foi só o Tobey, primeiro, mano. né? Então, por isso, já não gostei do outro filme. É isso aí. Não tem a cena do vai, Teia, vai. Cara, o que eu gostei eu gostei duas coisas no Espetacular Homem-Aranha. A primeira foi o Pedro me ajudou a lembrar agora, essa questão da origem dele, porque o filme não abordava isso antes, e quando eu fiquei sabendo a origem do Peter, eu achei massa. Porra, os filmes deveriam mostrar isso, porque na HQ, os pais do Peter eram agentes da SHIELD, maluco. Eles morreram em missão. Eles morreram Caraca, voltando de uma sério? missão. É sério. E aí os avós deles foram comunicados de que tinha sido um acidente para abafar o caso. Uhum. O casal Parker, ele era um agente da SHIELD. Olha lá, Por eu isso que não a sabia, família não. vive confortável, tá ligado? Faz sentido. Tá, mas ele não sabia disso, né? O Peter. O Peter vai descobrir isso quando ele tá investigando os documentos do pai, a maleta, essas coisas. Isso é retratado também no filme. Nossa. Pois é, aí eu isso achei massa no Espetacular. E a segunda coisa que eu achei massa foi a morte da Gwen. Aquela cena é espetacular, maluco. Ela é de um peso dramático. A teia se abrindo, fazendo a mãozinha e no final não consegue. Bicho, aquela cena ela tem uma carga emotiva que você fica assim meio trêmulo. É a única cena espetacular que tem. O restante não merece o nome espetacular. O espetacular Homem-Aranha que não é tão O espetacular não tão assim. espetacular Homem-Aranha. Convenhamos que a Gwen ali morreu por um capricho do roteiro, né? Porque o Homem-Aranha, que tá ali pulando de prédio em prédio, lança a teia, imediatamente a teia consegue alcançar o prédio para ele não cair, e ele não conseguia alcançar a Gwen em 50 metros. Nossa, foi tipo assim, vou deixar ela morrer para dar um... Que não é o Homem-Aranha do PS2, maluco. O do PS2 acertava a teia na nuvem. Ah, esse sim, cara, é verdade. Esse tinha salvado. Esse alcançava. Do PS4 eu não sei, porque eu ainda não joguei. Tô a fim de jogar. Aliás, se alguém quiser me dar de presente de Natal, meus amigos que estiverem ouvindo aí, eu tô aceitando, tá? A gente streama, né? A gente É? streama. Exatamente. Os amigos também que eu acabei de fazer, se quiserem me dar um PS4, eu tô aceitando. Pô, dá um PS4 aí. Imagina se tem amigos que ganharem na Mega na virada, olha só. Olha lá, olha só. Já dá o 5, né? Não dá nem o 4. Ah, inclusive, falando em PS, né? Tá pra vir o 2, né? O Miranha 2, o jogo, né? O Miles Morales 2, Não, né? não é mais Morales 2. É o Homem-Aranha 2. É o segundo. É o Homem-Aranha 2. Mas não é o segundo jogo do Miles Morales? Eu não sabia. Nope. É o segundo jogo do primeiro jogo. É o Homem-Aranha 2 mesmo. Caralho. O Miles Morales é pra ser uma DLC. Na real, pelo que eu entendi, era pra ser um jogo, tipo, maior. Ele é bem curtinho. É caro pra caramba o jogo e é bem curtinho. Tem, sei lá, umas 3 horas de duração. Aí, ele era... É um filme? Quase. 3, 4 horas de gameplay. É bem zoadinho. E ele era pra ser um jogo maior, mas eu acho que eles, por conta do lançamento do PlayStation 5, eles deram uma apressada no jogo. Aí, por isso que ele veio curto. Mas ficou meio como uma DLC do jogo 1.
E aí agora tá pra vir o jogo 2 no ano 2023, na verdade, junto com o jogo do Wolverine. Esse sim eu quero. Ai, égua, maluco, você Joguinho. espera um hype do cacete por um jogo que dura 4 horas. É por isso que eu sinto falta do PS2, maluco. PS2 eu passei 126 horas jogando Final Fantasy XII e não tinha todos os summons. O jogo assim é bom, né? Era mundo aberto? Aham. Não, o mundo não era aberto, o mundo era arregaçado. Tu não tem noção do quão grande era aquele jogo. Cara, o Miranha 1 é mundo aberto também, pode que é grandão o jogo também. Mas eu tô jogando agora os novos, Assassin's Creed, e caramba, cara, o mapa é gigantesco. Tem coisa pra caramba pra fazer. Eu nem sei o que eu vou fazer de tanto, mas vai dar umas 200 horas de gameplay em cada um. Olá, telespectador, você que não entende nada de jogos como eu, está aqui boiando em toda essa conversa. Minha personalidade sauda a sua personalidade. Ah, cara, o joguinho é bom, é isso aí. O noob que é em mim, saúda o noob que é em você. Tá vendo? Eu não sabia nem qual palavra usar, que era noob, então estamos todos no mesmo barco. Olha só, viu? Deu um PS aí pro nosso amigo Pedro aí, que aí ele vai estar inteiradão no assunto. Mas... Isso. Tá, peraí, continuando aqui o raciocínio, pra não se perder muito, tem o Miranha do Tom também, né? Tem a origem explicada dele ou não? Tom Holland, né? Tom Holland. Não. Então, cara, até o momento a gente ainda não sabe qual é a origem desse personagem, né? Interpretado pelo Tom Holland. O que a gente tem conhecimento primeiro sobre o aparecimento dele no universo cinematográfico da Marvel foi no Capitão América Guerra Civil. E daí depois vem o Homem-Aranha de volta para casa, enfim. E aí não se explica sobre a origem, porque no primeiro filme ele já vai enfrentar o Abutre. E no segundo filme, convenhamos que eu acredito que, abrindo um adendo aqui, eu acredito que o mistério é muito mais bacana nos HQs, porque, gente, no filme, que decepção. Voltando para o roteiro. Mancha, é porque assim, o mistério, ele é muito... Como é que eu posso dizer? O mistério, ele é um vilão muito sagaz. E ali no filme, ele ficou muito tiozão, tá ligado? Ah, que pena que o seu pai não tá mais aqui, eu cuido de você, não sei. Ele tá muito tiozão, maluco. Cara, eu só lembro daquele ator de um filme que ele fez com a... Caraca, eu esqueci o nome dela, ela fez Diabo Veste Prada. Que é... Meu Deus, Amor e Outras Drogas, que ele era um revendedor. Sexo, amor e outras drogas, né? Isso. E ele era um revendedor de remédios, né? Farmacêutico, vulgo farmacêutico americano. E aí ele vê a menina ali no consultório e... Enfim, coisas de adultos. Aí... Mas quantos filmes... Não, eu... Pausa constrangedora. Não, eu ia perguntar... que quando é aquele silêncio, eu lembrei o que eu ia perguntar. Quantos filmes que o Tom Holland fez com os Vingadores todos? Contando com os Vingadores. Só pra... Até agora Foi foram não? 3. Ele tá em guerra. Não, Ele tá em. 6. Ele tá em Guerra Civil, ele tá em Guerra Infinita e em Ultimato. Aí o 6º, que é o Sem Volta pra Casa, vai sair agora, em dezembro. Obviamente a gente tá falando sobre o assunto nesse episódio aqui, Isso. não é por causa do hype, é porque a gente gosta de Homem-Aranha mesmo. Não é por causa do hype que eu dei ideia. Porra, às vezes é por causa do hype, né? Mas... Nem é porque tá vindo outro jogo, porque tá vindo outro filme. Não é. É porque... Jamais. Tem interesses secundários. Na real, quando o hype vem, a gente tem que entrar na onda junto, saca? E surfar. Porque... É isso. É o hype. É a onda do Exatamente. hype. Mas então, basicamente, o Miranha foi feito a partir de uma aranha radioativa. É isso aí? Isso aí. Uma coisa Resumindo. uma coisa que difere bastante do personagem do Tobey Maguire para o do Andrew e do Tom é que o personagem do Tobey Maguire produz a teia de forma orgânica, né? Sai do pulso dele, né? Do corpo dele.
Em contrapartida, o Homem-Aranha do Andrew e do Tom já são mais fiéis àquilo que é tratado na HQ, que eles fabricam essa teia. O Tom, a gente ainda não sabe como faz isso, mas sabemos que ele tem um conhecimento, né, bem considerável, mas ainda não sabemos como ele faz isso, não foi mostrado no filme. O Andrew foi O que fica mostrado. subentendido. Desculpa, só para complementar. O que fica subentendido no filme é que ele desenvolveu o biomaterial do qual a teia é feita, e aí o Tony aprimorou, porque quando ele pega a armadura. Primeiro ele pega o traje que o Tony Stark dá para ele, e depois a armadura da Aranha de Ferro, ele tem várias opções de teia, que já foi o aprimoramento que o Tony Stark deu para ele. É basicamente o que acontece com a ciência, né? A gente tem os cientistas que fazem a ciência e tem os empresários que pegam essa ideia e... Enfim, momento abrir a boca. Entendi. Mas na prática é isso mesmo, maluco. O Tom, o Peter Parker do Tom 1, ele é um menino branco que ganhou uma bolsa de estudos. Aí o cara gostou das ideias. Não, vou investir nesse moleque aqui. E o moleque faz o serviço pra mim. Faz sentido? Olha só. Mas tá, tu complementa aí. Uhum. É só o que o Gabriel me lembrou, é que quando o Tony Stark dá aqueles trajes, os trajes mais aprimorados pro Homem-Aranha do Tom Holland, ele tem várias formas de lançar a teia, diferentes formas, diferentes aplicações, como o Gabriel falou. E isso é muito interessante porque foi o único filme que mostrou isso. Uma coisa que é mostrada nos HQs, mas nunca tinha sido mostrada. Então, por exemplo, em Guerra Civil a gente vê, eu acho que é em Guerra Civil, vê o Tom Holland usando diferentes tipos de teia. Ele inclusive aperta, né, no dispositivo e sai teia dos dois lados em uma das cenas. Remete aí à capacidade dos aracnídeos de produzir diferentes tipos de teia, que pode ser mais pegajosa, que pode ser mais flexível, dependendo da finalidade. Ou pode parecer ser feita de ouro. Tem umas aranhas que elas tecem a teia dourada, brilhante, assim, bonita pra caramba. Mas aí os mosquitos enxergam tudo. Ele vê aquele paredão brilhoso na frente deles, eles não vão. Minha filha. Aí, assim, uma outra curiosidade. Numa das versões mais famosas das HQs do Homem-Aranha, ele passa por toda uma transformação para produzir a teia biológica. Jesus Cristo. Foi mal. A Flávia desconcentrou. Vai ter na capa do episódio uma Santa Ceia com Jesus Homem-Aranha, pode deixar. Tá bom. Aguardo. Mas tá. Uma das versões do Homem-Aranha mais famosas, ele começa não produzindo, né? Ele tem o disparador de teia com os cartuchos que ele tem que recarregar. Só que, como ele foi mordido pela aranha e ele sofreu transformações, nessa versão as transformações elas continuam depois de um tempo. Elas não param. Então, depois de um tempo, ele vai ficando maior, vai ficando um pouco mais agressivo, a aparência física dele começa a mudar até que ele vai se transformando numa aranha gigante. Ele literalmente vira uma aranha humana. Uma caranguejeira gigante. Ele consegue voltar com a ajuda da Madame Teia. Madame Teia é um personagem do lado místico da Marvel, que ela é meio que uma bruxa que mexe com aracnídeos. E ela já fez outras aparições antes nas HQs e na animação da década de 90. E ela ajuda o Peter Parker a voltar, a se libertar do lado animal e voltar a assumir a forma humana. E aí, como ele se transformou em uma aranha e voltou, ele volta com mais características biológicas. A partir daí, ele consegue produzir a teia biológica. Entendi. Mas isso é retratado em algum filme? Ou não? Não, nos filmes não. Ah, tá. É porque eu fiquei boiando, que eu falei assim, nossa, eu nunca ouvi isso, não. Massa.
Cara, vocês assistiram, mudando de assunto aqui rapidinho, que você falou que se transformou numa aranha, eu só lembrei daquele filme. Vocês assistiram A Mosca? Não. Eu Não, tenho medo também. dessas coisas. Não assisto. Não assistam, tá? É isso. Recomendação da Flávia de filme. Já assistiram A Mosca? Não. Então não assistam. Vocês nunca mais vão conseguir comer nada em que uma mosca sente em cima. Mas tá, isso aí. Continuando o assunto aqui, rapidão, assim, sem dar nojinho aqui agora. Essa origem, eu queria saber aqui, ó. Essa origem do Miranha, dos 3 Miranhas, faz realmente algum sentido no ponto de vista biotecnológico ou é somente viagem da ficção científica? Cara, até o momento é só viagem da ficção. Porque o que acontece? Quando a gente se desenvolve a partir do zigoto, que é a célula que vai se dividir em várias células e etc., a gente vai ter as células com toda a carga genética daquele organismo. Então, todas as informações que a gente encontra em todas as células do nosso corpo, né, através do estudo do genoma, estão em todas as células. Só que com o tempo, né, a gente tem até o exemplo de células pluripotentes, que elas podem se transformar em qualquer coisa, justamente porque elas têm todo o aparato daquilo que elas podem fazer, tudo que está dentro dos limites que todas as células do corpo poderiam fazer. Tudo isso em uma só, né? E aí o que acontece? A partir do desenvolvimento do embrião, acontece a diferenciação celular. Então, determinadas células ativam uma determinada função e inativam todas as outras, como é o caso das células germinativas, que vão virar gametas. Elas só fazem isso, vão virar gametas. Mas elas têm a capacidade de fazer mitose, por exemplo, tem essa capacidade, mas elas estão voltadas ali para fazer a meiose e produção de gametas constantemente. Então, o que acontece? Quando a aranha picou o personagem, né, o Homem-Aranha, biologicamente falando, o veneno ficaria restrito só àquela área da picada. Então, veneno radioativo que poderia causar mutação ou, enfim, poderia carregar fragmentos do DNA da aranha que poderiam se unir ao DNA daquelas células, só aconteceria na parte da picada. Então, tem um vídeo no YouTube que o apresentador do vídeo diz que ele não seria o Homem-Aranha, seria o Mão-Aranha, porque como foi picado na mão, né, na situação do Tobey Maguire, a mutação ficaria só ali na parte da mão, sabe? Então, a menos que esse veneno radioativo fosse inserido no zigoto, ou em células de cúneo pluripotente, não seria possível encontrar em outras partes do corpo, a não ser que várias aranhas picassem ele ao mesmo tempo, né? Mas, biologicamente falando, isso não seria possível. Infelizmente, meu cérebro foi logo na possibilidade mais esdrúxula possível, a aranha picar o saco dele. Ai, Não ganha poderes, mas Ai. passa adiante. É isso que importa. Exatamente. aí, onde é que ele vai lançar a teia, minha gente? Puta que pariu, que visão do inferno. É o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Nossa senhora, estourou até o áudio do Gabriel todinho aqui agora. Mano, o que eu iria perguntar, eu super formal aqui, mas e se eu entrasse na corrente sanguínea e se espalhasse pelo corpo inteiro? Aí seria possível? Porque eu dei uma viajada aqui agora. Mas, amiga, não é isso que o veneno faz quando ele é injetado? Ele vai no sangue da pessoa? Sim, mas é bem por isso, então por isso que eu perguntei, tipo, não seria, se vai pro sangue, então não afetaria todas as células do sangue, já que o sangue ele passa por todas as células do corpo? Não necessariamente, depende da intensidade do veneno, depende do tamanho da pessoa que tá levando a picada, né? E depende da ação da proteína. Porque o veneno é uma proteína com uma característica específica, seja para causar inchaço, seja para causar dormência, seja para causar putrefação, o que é que seja. Se fosse aranha marrom, ia apodrecer mesmo. Mas ok, o Pedro já comentou ali sobre os poderes, sobre
Escalar paredes é massa. Escalar paredes, a aderência, o sentido da aranha enfim, como que são esses poderes e... Enfim, seria possível na vida real esses poderes iam dar certo ou não? Alguns deles poderiam até dar certo, inclusive falaremos um pouco mais para frente ali de pesquisas que mostraram que seria totalmente possível, mas começando pelo mais icônico que a gente encontra nos três filmes, nas três franquias, é o de escalar a parede, de aderência. Então, nos filmes não é falado sobre isso, mas a explicação que a gente tem é a mesma que acontece para qualquer aranha, para qualquer aracnídeo, que é exatamente o fato de eles possuírem aquelas cerdas nas mãos. Pelo menos o Tobey Maguire eu sei que possuía porque mostrou, tem uma cena que mostra, né? Mas não sei os outros. Talvez eles usem um adesivo, né? Enfim. Mas de modo geral, eles possuem cerdas, assim como as aranhas, na superfície ali embaixo das patinhas, né? Como uma aranha. No caso, não são patas, são mãos e pés, né? Mas ok. E aí, detalhes. E aí, essas cerdas vão funcionar como ímãs, no sentido literal. Ao se aproximar da superfície, ocorre uma atração típica de ímãs mesmo, entre as cerdas e a parede. Porém, isso não seria o suficiente para manter a aranha, falando de aranha, não seria o suficiente para manter a aranha fixada na parede com aderência, né, que a gente encontra a aranha subindo em tudo quanto é parede. A mesma coisa ocorre para os personagens. Então, além dessas cerdas, elas possuem na extremidade dessas cerdas algumas estruturas que vão funcionar entrando em contato com a parede. Quando os seus átomos se aproximam dos átomos das paredes, eles acabam estabelecendo as chamadas forças de Van der Waals entre as patinhas das aranhas e a superfície. E é a mesma coisa que acontece com o personagem. Não, tu tava falando ali de parede, andar na parede, só tava na minha cabeça a musiquinha do porco-aranha, só isso. Nossa, gente. Simpsons icônico. Demais. Pior, viu? Tão icônico que foi até pro filme. Foi? Qual deles? No Homem-Aranha no Aranha-Verso, caraca, a gente acabou esquecendo de citar. Homem-Aranha no Aranha-Verso tem o Porco-Aranha. É o filme do Homem-Aranha que é em animação. Sim. E é com o Miles Morales. Ah, sim! Nossa, verdade, tinha esquecido da animação também. Tem animação. Cara, que massa. Tem também a questão do sentido aranha aqui no roteiro e a super força. O que é o sentido aranha? O sexto sentido? É o... O arrepio do Peter. Ah, o arrepio. Quando vem aquele arzinho assim na nuca e dá aquele negocinho. Eu tô assim. Cara, eu tô assim esse episódio inteiro, sabe por quê? Porque vocês estão falando de aranha. Como eu disse, eu tenho aracnofobia. Então toda hora que eu tô olhando pro chão pra ver se não tem nenhum andando. Mas é isso aí. Então, cara, sobre o sentido aranha, a explicação de o porquê não funcionar para o sentido aranha, tanto para o sentido aranha quanto para escalar paredes, vem agora. O sentido aranha é uma coisa tipo o sexto sentido que todas as aranhas possuem, que vem a partir do sistema sensorial que elas possuem, que é, no mínimo, impressionante. Esses pelos que essas aranhas possuem no corpo, por exemplo, a tarântula Golias, por exemplo, ela é cheia de pelos. Então, abre aqui um parêntese para uma curiosidade: quanto maior for a aranha, mais pelos ela precisa para que esse sentido, né, continue, né, por toda a sua vida. Mas voltando, esses pelos acabam atuando. Peraí, só um instante. Depende dos pelos?
Isso, os pelos fazem parte do sistema sensorial. Mancho, então não era pro Homem-Aranha ser um Twinkzinho, era pra ele ser o Tony Ramos. Exatamente. Twinkzinho. Nossa, Twinkzinho foi foda. Pois é, tinha que ser mó peludão mesmo. Ai, gente, tudo errado nesse filme. Mas é que Acho, né. Tem que ser alguém, tem que ser acho que se bonitinho. encaixa melhor o Tony Ramos ali, Tony né? Ramos com Homem-Aranha, é isso aí. Vai ser 3 Tony Ramos amanhã no trailer. E. Pode confiar. Uhum. Nossa, Jesus amor. Ai, gente. Então, esses pelos acabam funcionando ali como sensores, biosensores, e conferem à aranha habilidades bem, né, incríveis, como atacar uma presa em total escuridão. Por que que ela consegue isso? Porque o sistema sensorial, através dos pelos, consegue sentir vibrações em algumas espécies de aranhas a muitos metros. E esse sistema sensorial acaba conferindo essa capacidade da aranha de independer de visão. Tanto que tem algumas aranhas que são praticamente cegas. E elas se guiam ali pelo sistema sensorial, que é o dito sentido aranha aí nos filmes. E aí, abre uma curiosidade aqui, tem alguns tipos de aranha que conseguem sentir essa vibração a 30 metros. Então, aranhas pequenininhas como a aranha-pavão. Então, elas ficam paradinhas ali até que o perigo passe. E aí, por que que não funciona? Né? Não funcionaria na vida real, porque não é biologicamente possível. É justamente pelo que o Gabriel falou. Cientificamente, para que o sentido aranha funcionasse e a capacidade de adesão, o personagem deveria ter pelo menos 50% do corpo coberto por cerdas ou um pé de 1 metro de tamanho, de comprimento, para poder se aderir às superfícies. E isso não ocorre, né? Até porque, mesmo se ele fosse super peludo, o Peter anda vestido da cabeça aos pés. Então, como que ele vai sentir o sentido aranha se as cerdas não estão em contato com o ar para sentir as vibrações? Saca? Moral da história. O Miranha teria que ser tipo um lobisomem. É isso aí. Tá ligado? Fica cada vez pior quando você vai imaginando. Sim. Tá cada vez pior mesmo. Ai, socorro, mano. E a super força? É porque eu só lembro do Peter o primeiro filme lá segurando o trem na base da força e é isso aí, melhor cena do filme. Nossa, assim, com toda certeza é a melhor cena do filme, meu Deus. Tão icônica. Mas melhor até do que a Vai Teia, Shazam. Ah! Vai ter aí, icônico. Cara, começando aqui a explicação, tem uma espécie de aranhas, só para citar mesmo, que é a Botriocyrtum californicum, que é a chamada aranha de alçapão. Que ela pesa ali em torno de 3 gramas, mas pode carregar até 120 vezes o peso do próprio corpo. Ou seja, seria como se um humano de 70 quilos estivesse erguendo 8,5 toneladas. E a gente encontra essa capacidade, né, de força muito grande no reino animal, aí, nos nossos aracnídeos bonitinhos. Longe da gente, bonitinhos. Perto é um terror. Tá E só no chinelo. É isso aí. E aí, isso seria, né, bem característico do Homem-Aranha, que foi picado por uma aranha radioativa. Então, adquirir esse poder seria bem característico. Porém, isso não seria muito verdade. Porque o que acontece? No filme, a relação entre poder, né, a força, e o tamanho é proporcional. Então, uma aranha de 1,80 e 70 quilos teria a mesma força, a mesma capacidade de força que uma aranha pequena de 30 centímetros, por exemplo. Mas isso não é verdade. Né? Tem estudos
que apontam que, como o livro que Geoffrey West escreveu, que fala que quanto maior a área, maior é a força necessária para que o músculo se mantenha. Então, ele dá um exemplo muito claro, que é do Chen Li-jun, que é um medalhista olímpico que pesa 67 quilos e nas Olimpíadas ergueu 333 quilos. Enquanto que um outro medalhista chamado Lasha Talakadze, não sei se é assim que se fala, mas é assim que está escrito, Tá que ótimo, dá pra pesa, entender, dá pra entender. né? Eu sou muito estrangeiro, né? Versado aqui. Esse medalhista, o Lasha, pesa 157 quilos e nas Olimpíadas ele ergueu 473 quilos. Um pouco mais que Chen Li-jun, mas se a gente fosse considerar que a proporção poder e massa fosse linear, crescente, diretamente proporcional, Uhum. esse competidor Lasha, ele poderia erguer 843 quilos, é tipo o dobro do que ele ergueu. Mas por que isso não acontece? Por que isso não é possível? Porque quanto maior a massa, quanto maior a área do músculo, mais força vai ficar, de certa forma, entre aspas, retido no músculo. Para quê? Para que o músculo continue no lugar. É por isso que medalhistas olímpicos que carregam muito peso não treinam com cuidado, com a técnica correta, e o músculo não se desprende do braço, do osso do braço, porque a maior parte da força está retida ali, tentando manter o músculo no lugar. E aí a proporção de força entre o Chen e o Lasha é basicamente que o Lasha tem 2/3 da capacidade de força do Chen Li-jun. E ele levantou menos peso. Só que ele pesa menos, ele tem uma menor massa corporal, então ele possui uma maior capacidade de força. Uhum. E se isso ocorresse para o Homem-Aranha, ele, né, se ele tivesse todas as características conforme uma aranha tem, ele seria capaz de correr 10 vezes mais rápido que o Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo. Ele seria capaz de pular uma distância de um campo de futebol, não só o campo, mas um estádio, né, considerando arquibancada e tudo, em um salto só. E ele seria capaz de segurar um caminhão de aproximadamente 13 toneladas pendurado numa teia no teto. Mas não é isso que ocorre. Ah, isso no caso se fosse diretamente proporcional Isso. com a aranha, no caso. Ah, tá. Cara, ia ser muito massa ele pulando de um lado pro outro, sei lá, do Maracanã. Ia ser muito. Quase possível, né? Como o Gabriel disse, o Homem-Aranha do PS2 consegue fazer isso, com a teia. Gabriel, tu tá aí ainda? Amiga, desculpa, eu fiquei preso na teia. Sacanagem. Eu fui, a minha gata tava miando estranho, aí eu fui socorrer ela, ver o que tinha acontecido, desculpa. Ah, viu o espírito, tá tudo normal. Mas tá, continuando aqui o raciocínio. E as teias? Elas são assim fortes mesmo? Elas conseguiriam segurar o trilho no trem lá naquela cena maravilhosa ou o quê? Segurar a mulher lá que se morreu porque a teia não alcançou, como é que é o nome dela? Gwen? O navio se partindo no meio também, né? Que o Tom Holland fez uma balsa. Eu vi essa cena aí também. A teia de aranha é forte, né, geralmente, é bem resistente. Tem algumas assim que, sim. tipo, sei lá, Nossa. tu sente assim quando tu bate nela, assim que, quando tu destrói a teia, que realmente, assim, tu sente que ela é resistente, que segura tranquilaço os insetos que são muito maiores que a teia. Mas e a teia do Miranha? Consegue
Tendo essa presa. Vamos ver, tem teia que segura pássaro, maluco. Tu já viu as aranhas australianas? Elas Infelizmente caçam já. pássaro, maluco, aquelas Por isso teias. que eu nunca vou botar meu pé na Austrália. Eu nunca vou chegar. Nunca vou botar meu pé na Austrália. Acontece, eu entendo esse sentimento. Então, cara, eu acho que esse é o único poder dele que seria biologicamente possível, levando em consideração o traje que ele usa, né? A questão da aderência e do sentido também são possíveis, mas se ele estivesse com o membro, um braço, uma perna extremamente cabeluda, estilo Tony Ramos, de fora. O que não ocorre, né, por conta da roupa. Mas, como o Gabriel falou, tem aranhas que produzem uma teia extremamente forte. Por exemplo, a Tarântula Golias, que é a maior aranha do mundo, ela produz teias tão fortes que são capazes de pegar pássaros grandes. Tem uma outra espécie de aranha que eu não me recordo o nome agora, que produz a sua teia em cima de rios e pega peixes. E é extremamente resistente. A teia tem 1 metro de diâmetro. É muito grande. Eita porra! E aí, o que acontece? Isso é totalmente possível? Sim, é totalmente possível. Tem estudos que apontam que, na mesma proporção, as teias de aranha são mais fortes do que fios de aço. Então, são extremamente fortes. O que a gente pode verificar nos filmes do Homem-Aranha, tanto no Homem-Aranha do Tobey Maguire, com aquela cena icônica dele segurando o trem, parando o trem, tanto no Homem-Aranha de Andrew Garfield, quando ele segura literalmente as engrenagens gigantescas de um relógio. São tão grandes que ele fica em cima de uma delas e praticamente só o pé fica para fora, porque tá tentando segurar ali o bagulho pra não cair. E, como o Gabriel também falou, com o Homem-Aranha do Tom Holland lá na balsa, né? Que parte no meio e ele consegue segurar essa balsa. Então, é biologicamente possível. Tanto que tem um estudo da Universidade de Leicester que calculou a força necessária para parar um trem de 4 vagões que carregava 984 pessoas de 70 quilos em uma velocidade de 90 km por hora. E o resultado é que era totalmente possível, levando em conta os parâmetros, né, o que ocorreu, na verdade, na cena do Homem-Aranha do Tobey Maguire parando o trem. Ele usou 8 fios de teia e conseguiu parar o trem em 50 segundos. E esse estudo comprovou que isso seria possível. Então, as teias produzidas tanto por aranhas quanto pelo herói na ficção são extremamente fortes e a cena ela seria, né, extremamente viável e poderia ocorrer sem sombra de dúvidas. Tem espécies como gente, que nome estranho, como a Caerostris darwini, que tecem teias que são 4 vezes mais fortes do que a investigada pelo estudo, ou seja, do que aquela que a gente vê na cena do Tobey Maguire tentando parar o trem. O único ponto negativo dessa cena é que ele lança as teias e seria uma força tão absurda e as teias não romperiam que elas poderiam arrancar. E, inclusive, a gente percebe que elas arrancam algumas partes da parede. De tão forte que ela não quebra de jeito nenhum. Então, totalmente viável. Nesse ponto, tudo correto. Cara, que massa. Então, tipo assim, se a aranha, no caso a aranha, ela precisaria ser mais ou menos o tamanho do Tobey, né? Pra conseguir segurar um trem. Ou ter as teias de uma aranha da mesma proporção, né? Do mesmo tamanho. Assim, cara, que massa, velho. Então, só consegui imaginar agora as aranhas causando caos na Supervia lá. O que meio que é, porque a teia que o Peter do Tobey dispara, ela é volumosa, mano. Ela parece um fio saindo do braço dele. Uhum. Verdade. Não é que nem a do Andrew, que é fininha.
todo mundo fala dessa cena de tão icônica que ela foi do trem, eu só consigo lembrar de uma amiga minha quebrando completamente as expectativas do trailer quando eu tava assistindo. Que tem no primeiro trailer tem uma cena que o Doutor Estranho meio que tá fazendo aquela coisa de distorcer a realidade. Aí ele começa a multiplicar o número de trens. Aí ela é por isso que vai ter mais Homem-Aranha, um pra segurar cada trem, eu não. Faz sentido. Faz sentido. Nossa, ela. Caraca, ela. E se o humano usasse 100% do cérebro? É isso aí. Inclusive, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que, de novo, biologicamente falando, é muito firme ver que o herói tá ali lançando as teias do pulso e tudo mais, mas isso é totalmente impossível. Não dá. Porque se a gente olhar para a anatomia, elas possuem glândulas, um número bem grande de glândulas, na parte final do abdômen. Na É abdômen, bundinha. né? Na bundinha. Na bundinha. E aí essas glândulas produzem uma secreção líquida, né? Que ao entrar em contato com o ar, consegue se solidificar e a aranha consegue tecer a teia como a gente encontra por aí. Mas não seria possível que através da picada da aranha, mesmo ela sendo radioativa, né? A aranha picou ali o braço do Tobey e do nada apareceu um monte de glândulas secretoras dessa substância no braço do cara. Até porque não seria muito plausível que ele tivesse, né, a mutação gerasse essas glândulas próximas da bunda dele, né? Porque ela teria que percorrer o corpo inteirinho para poder sair na mão. Então, tecnicamente, Não, cara. ele... Não, pera. Imagina se o Homem-Aranha jogasse teia pela bunda. Nossa, ele teceria assim com a perninha. Nossa, que estranho. Socorro, eu tô imaginando a cena. Agora tá tudo pior. É porque juntou com o lobisomem Tony Ramos. Aí agora ele juntou com a teia na bunda. Mano, é só você ver qualquer coreografia dos clipes da Glória Groove, tá ligado? No momento que joga a Sim, bunda. exatamente. Seria bem assim. Aí não seria bunda, seria raba, né? É raba. A baranha. Raba aranha. Ai, socorro. Mas peraí, vamos dar uma pausa aqui nessa discussão que tá perdendo as estribeiras já. Pra fazer uma divulgaçãozinha rapidinha aqui. É o nosso momento Twitch, é claro, né? A paradinha obrigatória de todo episódio pra fazer o nosso merchanzinho que amamos, né? Se você gosta de gameplays de qualidade e com o nosso mesmo humor e piadas que rola aqui e quer continuar nos apoiando, então corre lá na Twitch, seja sub do nosso canal ou, né, simplesmente se inscreva. Se inscreva não, siga nosso canal e acompanhe as lives. As nossas lives elas estão rolando de terça a sexta, a partir das 8h30 da noite, com jogos variados, tendo ciência e biotecnologia ou não tendo ciência e biotecnologia. A gente joga de tudo, mano. Tem live multiplayer de COD, rola live multiplayer de Among Us, de vez em quando, rola... Enfim, a gente jogando terrorzinho, o jogo indie que a Epic Games já dá de graça. A gente joga os jogos de graça da Epic, é isso aí. E se você é assinante da Amazon Prime, além de ter todos os benefícios do Prime, você também consegue dar sub de graça pra gente lá, sem custo nenhum, e ajuda a gente. E também se quiser dar sub pago é só R$ 7,90, baratinho. Mas na atual situação financeira do país não é tão barato assim. O link vai estar aqui na descrição e acompanha a gente lá. E é isso aí. E agora, já fechou a parte do Miranha? Tem mais alguma coisinha pra falar dele? Porque ainda tem os vilões aqui pra falar um pouquinho, que os vilões também são biotechers. Cara, eu acho que fechou, sim. Fechou? Então tá. Que tem? Então tá, vamos embora pros vilões. A gente vai sair um pouquinho dos heróizinhos bonitinhos e fofinhos pra ir pra parte dos vilões. E só lembro do Hello, Peter. Mas... A cena que chocou todo mundo. Hello, Peter. E vai ser um Tom Holland lá, né? É massa que esse episódio ele vai sair depois do trailer, né? Então, né, vai saber. Talvez nem seja, não seja nem isso. Não Não seja seja um nem 3 Tom pesadelo, tá Holland e não ligado? seja nem os 3 Miranha. Seja um negócio pior ainda, imagina. Mas tá, o que tem nos vilões? Quais são os vilões e quais são os vilões que tem biotech por trás deles? Vamos lá. Cara, antes de entrar nessa parte, esse negócio aí de
ser uma coisa pior do que a gente está imaginando, só se for a aranha Tony Ramos, que tem glândulas secretoras de teia na bunda. Seria terrível. Mas, Aí sim. Não, mano. Não, mano. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Dá ideia aí pro próximo HQ do Doutor Estranho. Ele volta no tempo, mata uma aranha e acontece isso. ok, efeito borboleta aqui. Tudo é cultura. Fortíssimo. Acho que os vilões mais icônicos que a gente pode trazer para falar de biotecnologia é o Homem-Aranha, o Lagarto e o Morbius, que é o vampiro vivo, né? Aí a gente vai ter outros, como o Dr. Octopus e o Electro, mas é uma parada um pouco mais diferente da biotecnologia. Então, começando pelo Homem-Areia, ele é um personagem que adota o codinome Flaco. Ele era um criminoso e foi preso. E daí ele consegue escapar da prisão e foge para uma ilha. Essa é a versão do HQ. Ele consegue fugir para uma ilha e não se sabe se ele sabia ou se ele ignorou esse conhecimento, mas estavam acontecendo alguns testes nucleares nessa ilha. E aí, depois de uma explosão, né, tinha uma quantidade bem grande de areia onde ele estava, e ele foi atingido por essa explosão radioativa, e meio que a areia acabou virando parte dele. Ou ele virou parte da areia e acabou virando uma areia só, né, areal só, e ele começou a desfazer o seu corpo, poder montar tudo de novo, parecia um Lego. Ele poderia fazer uma arma com a mão de areia, como acontece no filme no terceiro filme do Tobey Maguire, que enquanto ele está tentando roubar o carro, ele entra num caminhão de areia e faz uma mão de martelo e bate no Peter. E ele consegue fazer tudo isso, ele consegue desintegrar o corpo e deixar o vento levar. Mas tem alguma explicação para isso? Não tem. Porque o que a gente pode analisar disso tudo? Areia, composto por alguns minerais, dentre eles o silício, por exemplo, e homem, composto de matéria orgânica e o nosso alvo aqui, né, o seu genoma. Não dá para transferir gene de areia para o humano, porque a areia não é um ser vivo. Então fica aí o questionamento. Surpreenda-se. Aquela coisa. Surpreenda-se. Surpreenda-se, amigo ouvinte. Areia não é um ser vivo. Informações totalmente inovadoras. Para mais dicas, me siga no meu canal. É isso aí, informação científica de qualidade. Pois é, então vocês seguidores que tiverem alguma sugestão de como diabos o Flint começou ali a se transformar em areia, né, do ponto de vista biotecnológico, mande pra gente, porque a gente também não sabe. Foi drogas. É Do massa. roteirista. É massa. Porque no filme ele tem toda uma liberdade artística de mostrar a sílica adentrando dentro das células do cara, no momento que ele está sendo desintegrado, e se aderindo ao material, e o material se tornando sílica e se despedaçando em areia, tá ligado? É uma viagem artística muito foda, tipo o Coisa do Quarteto Fantástico. Que a pele dele vira pedra, os tecidos dos órgãos internos viram pedra, mas ainda consegue bater o coração. Nossa, bem louco isso daí, imaginar um coração de pedra batendo. Coração de pedra é o coração da morena. Ixi, Maria. Gaston, traz uma rodada, por favor, depois dessa. Verdade. Mas vai, continua. Seguindo, né, o fio da meada, a gente tem o lagarto, que é antes de se tornar um lagarto feio e verde, ele era o Dr. Curtis Connors, que trabalhava para a Osborn,
que é a empresa do pai do Harry na franquia do Garfield. E aí, como eu já falei para vocês lá em cima, o pai dele tinha uma doença genética e isso não vem ao caso. Eu acabei de perceber, porque não tem nada a ver, tá? Mas isso são surtos coletivos. Ah, foda-se, isso não é importante. Deixa quieto, deixa Não, quieto. não é importante, Meu né? pai tá doente, mas foda-se, pode trabalhar aqui, eu te contrato. Em Então, minha defesa, eu tava pensando aqui no Harry se transformando no Duende Verde. Sigamos em frente, né? Porque lagarta verde, tá tudo ali. Ei, aquele não era o. É uma coisa que me pergunta, aquele não era o Duende Macabro, não? Porque eu lembro que o Duende Macabro vem depois do Duende Verde e ele é que é o Duende Esquisito. Que assim, a gente tem o Duende Verde, como ele surgiu lá no do Tobey Maguire, que é o pai do Harry com problemas mentais. O Duende Macabro, ele já se submete a experimentos, ele fica todo esquisito, além de ficar esquizofrênico. Aí quando eu vejo o do espetáculo Homem-Aranha, eu, mãe, isso não é o Duende Verde, isso é o Duende Macabro. E a mãe fica assim, mas que diabo é Duende Macabro? Mas ok. Cara, pelas pesquisas, aquele do Harry era o Duende Verde. É o que tá dizendo na pesquisa. Então seguia pela fonte. Mas enfim, voltando aqui, né? Esquecendo que a gente falou do Osborn, que virou um bicho verde, tava descamando na cama. O Dr. Kurt Connors era um cientista que acabou perdendo um braço na guerra. Isso é totalmente relevante. E ele trabalhou muitos anos em pesquisas com répteis para criar um composto que pudesse ser capaz de fazer membros se regenerarem. ah, e como acontece com o rabo Isso, da lagartixa? Quando cai, tu vai pegar. isso, Show. exatamente. E aqui a gente abre um parêntese para nada tinha a ver com questões pessoais, era puramente pela ciência. Nada a ver com o fato dele só ter um braço, né? Né, Nada nada. a ver. E aí ele acabou conseguindo isolar compostos e criar esse composto, né, esse antídoto, digamos assim. E ele precisava fazer testes para comprovar sua eficácia, como acontece em qualquer procedimento na ciência, né? Você tem vacinas, você produz a vacina, depois testa a sua eficácia. Primeiro em animais e depois traz para humanos. É a mesma coisa. Menos em Planeta dos Macacos. No Planeta dos Macacos, o cara tira o soro do sangue do macaco e injeta no pai, foda-se. Né? Então. Ai, ai. Ok. Pra quem não entendeu, vai ouvir o episódio de Biotech no cinema. É biotech nos filmes, eu acho, né? Biotech no cinema. Mas enfim, é biotech nas telinhas. Ok. Plantas de macacos é top. Só falando mesmo, minha opinião. E é isso. E aí esse antídoto, ele injetou, né, pulou todas as etapas de biossegurança. É o tipo de biotecnologista que teve biossegurança no último semestre. E, tipo, caguei. Ele injetou em si mesmo e, Ele fez biossegurança com TCC, tá ligado? né, Tava quase se formando já, né? Então tava só pela hora mesmo da disciplina e é isso aí. pois é. Basicamente, ele pulou todos os procedimentos de biossegurança e injetou o antídoto em si mesmo, sem antes ter testado em qualquer ser vivo. E ele até funcionou, né? No filme a gente vê que faz o braço do Dr. Connors crescer de volta. E ele fica totalmente paralisado, nossa, eu consegui, pá. E aí ele começa a ter um ataque e se forma num lagarto verde, grande e que tem uma força muito grande. E a explicação biológica para isso é que ele acabou isolando, não fazendo isolamento, ok,
isolando os compostos corretos ou de forma eficaz, e ele poderia ter tido conhecimento disso se ele testasse antes de aplicar em si mesmo, mas ele estava tão afoito para ter 2 braços de novo, né? Ok. Nada que ele não conseguisse fazer só com um, né? Porque fez toda a pesquisa Cara, é só um com um, queria mais exemplo outro. de superação. Tá ligado? Ingrato. Ele é um exemplo de superação ingrato. Então, É isso aí. E aí acabou que gerou uma mutação, quem sabe, no corpo dele, nas células dele, e meio que o DNA dos répteis foi incorporado ali no corpo dele, e ele virou um réptil gigantesco com pernas de humanos, tipo, na proporção de humanos, né? Eu não consigo imaginar como ele conseguiria andar né, com as 4 patas no chão sem ter uma dor nas cadeiras gigantesca, né? E vai dormir, precisa dormir numa cama ortopédica. Mas tudo bem. bem, tá tudo certo, tudo ótimo. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Então tá tudo bem, né? Se tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. E pra Ou finalizar, o Morbius, um vampiro vivo. Nossa senhora, já tô imaginando Crepúsculo aqui. Não, mulher, pelo amor de Deus, respeita. Mancho, eu tô num hype. Respeito. Eu tô num hype tão grande pelo filme do Morbius também. Vai ter um filme só dele? Vai sair em janeiro. Ô, louco, quanto filme? A Marvel tá com dinheiro, hein? E com tempo. dinheiro dos telespectadores. Leva o meu dinheiro todinho, assisto tudo. Eu também. Tá certo. Cara, eu confesso que eu não sabia da existência desse vilão. E o Gabriel sugeriu que a gente introduzisse ele no tema de hoje. Eu fui dar uma pesquisada, assistir alguns vídeos e dar uma olhada no HQ. Também não é pelo hype. Também não é pelo hype do filme, tá? É só por afeição com a temática. Claro, totalmente trazendo só o conteúdo científico para o podcast. E aí ele é um vilão que a história dele me trouxe uma certa, uma certa euforia por esse filme que vai sair em janeiro. Achei maravilhoso, inclusive pago todo o meu dinheiro para Marvel. Marvel leva tudo, culpa do capitalismo. Então, como o próprio nome dele diz, né, Morto Vivo, ele inicialmente, antes de acontecer toda a tragédia, era um bioquímico chamado Michael Morbius. Ele era tão brilhante que ele foi ganhador do Prêmio Nobel, mas infelizmente é aqui que começa o caminho torto. Ele era portador de uma doença sanguínea genética muito rara. E nós sabemos qual era essa doença? Não, não sabemos. E ele estava buscando uma cura. Ele fazia alguns experimentos à base do sangue de um morcego vampiro para tentar criar um composto que funcionasse como uma cura para essa doença dele. Tanto que nos quadrinhos, quando ele vai aplicar, fazer o uso do tratamento em si mesmo, como sempre, sem nenhum teste previamente, ele fala que se não der certo, ele vai morrer em algumas semanas. Né? A doença estava em um nível muito avançado e ele estava muito debilitado. Então ele resolve testar logo em si mesmo, tipo, ou vai ou racha, ou dá certo ou não. E aí ele fez o uso desse soro, né, desse composto que ele conseguiu produzir à base do sangue dos morcegos, com a terapia de eletrochoque, que era o método que ele já tinha pensado em usar. Mas no primeiro teste, e no único que ele fez, ele simplesmente foi transformado em um pseudo-vampiro. E isso pode ser explicado através de através de uma explicação, que fala que essa terapia de eletrochoque associada com o soro acabou modificando a estrutura celular do Dr. Morbius. E aí ele acabou se tornando um vampiro. Primeiro ele caiu ali morto no chão, quase morto.
e pediu para descansar um pouco o seu ajudantezinho. Mas aí ele acabou virando vampiro e matou o amigo dele. E é isso. Essa é a biotecnologia por trás do Morbius. O Dr. Morbius, assim, complementando, né? Ele tem um pouco do Homem-Aranha de ter os poderes convenientes do bicho. O Homem-Aranha, ele tem os poderes convenientes da aranha, né? Por exemplo, ele tem cerdas nas mãos, só que deveria ser no corpo todo, mas não, na mão basta. Disparar a teia, só pelo pulso mesmo, que é mais bonitinho, fica livre para todos os públicos. O caso do Morbius também, ele tem os poderes convenientes de um vampiro. Nem todos os vampiros são hematófagos, necessitam de sangue, mas o Morbius, todos os vampiros, ou todos os morcegos, cara, eu tô muito doido. Um morcego vegano. Peraí, um vampiro vegano. O vampiro vegano. O vampiro do crepúsculo! Eu sou perigoso, Bel. Ai, que ódio, tá. Não, são pouquíssimos morcegos que são hematófagos. Mas o Morbius tem essa coisa do estereótipo: eu preciso de sangue para sobreviver. Ele tem a ecolocalização, mas ele não é cego. Ele não tem orelhas gigantes para poder ter a ecolocalização, tá ligado? Uhum. Dentre outras pequenas peculiaridades. Ele voa? Voa. Só que sem asas. Mas... Ele é. Aí é que tá. Isso é interessante. No filme, que você pode ver pelos trailers, é como se ele controlasse os morcegos pra levarem ele. Uma coisa meio Drácula, tá ligado? Caramba! Ok, eu tô tentando imaginar aqui na minha visão aqui, mas não tá uma cena muito interessante. Mano, e o massa é que o Morbius, ele tá sendo interpretado pelo Jared Leto, o que fez o Coringa. Sério? E ele O tá terceiro muito dos foda. Filmars? E ele Eita. tá muito foda como Morbius, tu não tem noção. O cara tá maromba, bicho, ele tá o dobro do tamanho do Coringa. Sério? Cara, é massa porque ele sempre faz uma puta transformação corporal em cada filme. Quando ele tava lá naquele clube de compra Dallas, também ele tava extremamente magro. Ai, pro Nesse ele Coringa tá. também. Nesse ele tá, porque ele fez os dois Morbius. O Morbius antes da transformação, doente, raquítico, e o Morbius estourado depois. Então tu vê o Jared Leto lá da finura do Capitão América antes do soro, tá ligado? Magríssimo, doente. E de repente o cara tem só aquela cena no meia luz, assim, numa sala escura, aí ele surgindo da escuridão trincado, maluco, monstro, sai da jaula. Quebrar essas árvores do Parque Ibirapuera, tudo. Bora! Hora do show, porra! Ai, cara, que massa. Eu não sabia que era o Jared que fazia. Enfim, alguma coisa a acrescentar ainda? É só menção. É só menção honrosa, eu faço em 2 minutos. Menção honrosa, no caso, ao vilão do Venom, que também tem 2 filmes, vão assistir o Venom e o Venom 2 Tempos de Carnificina. Não escutem o Rickson, Carnificina o filme é legalzinho, só que ele é muito rápido. O Venom, ele é um tipo de vilão que começa como vilão, mas depois não deixa de ser vilão, fica anti-herói. Mas ele é um vilão muito peculiar, porque você começa quando começa a assistir ou ler HQ, não sei que mídia você consome, achando que ele é um alienígena. Aí então, foda-se explicação biológica, biotecnológica, porque ele é alienígena. Só que depois você descobre que ele não é, ele é biologia sintética. O Venom, os simbiontes, eles são formas de vida sintética geradas por uma outra entidade, que é uma das entidades obscuras da Marvel, conhecida como Knull, um ser sombrio que desafia o poder dos celestiais. E aí ele cria os simbiontes como forma de ajudar a si mesmo. São formas artificiais que ele cria e controla, que elas precisam de um hospedeiro. Aí entra a questão parasitária. Que o Venom e o Carnificina e os outros simbiontes apresentam. Eles precisam parasitar um hospedeiro para poder drenar a força dele, drenar o corpo, ao mesmo tempo que eles liberam uma chuva de hormônios que ampliam a atividade corporal do hospedeiro. Por isso que o hospedeiro
fica mais forte, fica mais agressivo, fica mais rápido, enfim. Meio que eles têm que cuidar do hospedeiro, tem a questão da compatibilidade também, mas eles ficam nessa relação parasitária. Cara, que Baron do Alien. Só me veio um Alien na cabeça aqui. E pior que o Alien também é uma forma sintética, né? Uhum. Sim, ele também que foi usa criado hospedeiro. pelos engenheiros. Ele foi criado pelos engenheiros como forma de controle populacional. Você, meu amigo, que não entende quase nada de cultura pop, estou aqui para saudar você também. Ai, tu não conhece o Alien? Meu Deus, amigo. Eu só Meu ouvi A gente falar. tem que fazer. A gente Gente, tem que começar a pra mostrar série como... de lives assistindo filmes com react e botar os estagiários, mano. Tá dando certo. Pois é. Tem que dar uma aula de cultura pra esse povo aí. Cara, Dá uma de MC Melody, mostra a cultura pra esse povo. Foi mal. É que o rum desceu errado aqui. Eu achei que tu ia soltar o falsete da Melody, é isso sim. Jurei que ia vir isso. Pode crer. Pedro, tu queria comentar alguma coisa? Ele queria comentar alguma coisa assim. Eu tenho uma pergunta. Porque assim, a gente sabe sobre a origem dos simbiontes, né? Do Venom, né? Falando assim, nesse nome. Mas eles seriam parasitas ou seriam simbiontes? Porque ao mesmo tempo que eles estão, né, ali absorvendo coisas que lhe interessam, às vezes comem um fígado, um baço, mas isso não vem ao caso. Eles só também isso. conferem, Ele só tá né? usando teu fígado. Tranquilo. Eles conferem ali pro hospedeiro, né? Falando entre aspas, a capacidade de se regenerar, de se curar, né? A gente vê lá no primeiro filme do Venom, quebrando ossos e do nada fica tudo certinho, graças ao poder que o simbionte, que o Venom, né, acaba fornecendo. Então, não seria uma relação de simbiose? Aí é que tá. É uma simbiose seletiva. Os simbiontes, eles precisam de um hospedeiro com os quais eles consigam estabelecer uma relação específica, como é o caso de Ed Brock e Venom. Ou Venom e Peter Parker. Eles têm um tipo de relação específica que não pode ser replicada. E aí eles conseguem estabelecer a situação de simbiose. Se você vê o filme do Venom 2, por exemplo, você consegue ver um momento que o Ed Brock e o Venom brigam, tem uma DR lá, um casal. Aí o Venom pula fora e vai embora, começa a parasitar outras pessoas. Só que os outros hospedeiros dele vão morrendo. Já no primeiro filme do Venom mesmo, isso é abordado. Na época que a Fundação Vida está estudando os simbiontes que foram trazidos para a Terra, eles fazem estudos com algumas cobaias, e essas cobaias, depois de um tempo, morrem. Eles estão estudando o padrão que é necessário para que o simbionte consiga estabelecer uma simbiose completa com o hospedeiro. Se ele não estabelece essa simbiose completa, é uma relação parasitária. Ele só fica drenando enquanto o hospedeiro aguenta. São os casos, por exemplo, do líder da Fundação Vida com o Riot. É o caso do Ed Brock com o Venom, ou do Peter Parker com o Venom. É o caso do Carnificina com o Cleptus Cassidy. Agora tudo faz sentido. Aulas também, Biotech Pauta é cultura demais. Mas enfim, mais alguma coisa pra adicionar pra parte de vocês? Fundação Vida, mas tem gente morrendo. Enfim, hipocrisia. Minha nota. Irônico, não? Né, não? Então, a gente vai encerrando aqui o programa. Já passou um pouco do tempo, mas era isso aí. Então, gente, esse foi o Biotech em Pauta dessa semana. Um pouco mais cultural do que o costume. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. Agradeço também aos meus parceiros aqui comigo, o Gabriel e o Pedro. Valeu demais e seja bem-vindo, Pedro. E é isso aí. Acesse o nosso canal no YouTube para conferir os áudios dos episódios que estão lá também, né? Se você prefere usar o YouTube para ouvir o podcast, tá lá. Também para ver nossos vídeos com cortes da Twitch, que é o canal do YouTube, é youtube.com/biotecempauta.
Siga a gente também na Twitch, é claro, que é twitch.tv/biotecempauta pra conferir nossas lives jogando uns negocinhos lá durante a noite. A gente também tem o nosso blog, que é biotecempauta.blogspot.com, onde tem alguns textos de resumos de artigos, resumos semanais de algumas notícias que são tão no hype. E, enfim, corre lá que o conteúdo de lá é bem legal. No mais era isso. Fique bem, fique em casa, fique com a gente e até semana que vem no nosso próximo episódio. Cheiro, galinha. Tchau, tchau, gente.